Fala galera, tudo bem com vocês? Cheguei com mais um vídeo sobre a melhor série que a Tailândia já apresentou. É isso aí! Agora, comentando o que de fato aconteceu no episódio 5 de Harmony Secret. Estão empolgados? Olha só! Já adianto que o episódio foi sensacional e cheio de emoções, assim como foram os demais até agora. Preciso admitir também que a produção arrasou no conteúdo, e as meninas, Sônia e Look Me, estão no auge da química e da beleza. Sério, gente, zero condições para essas divas. Bem, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. No vídeo anterior, iniciei apresentando a série para aqueles que ainda não conheciam e resumi os episódios até chegarmos na teoria do que aconteceria no episódio 5. E muitas sugestões que mencionei lá, eu acertei. E hoje, nesse vídeo, eu vou te contar o que rolou ao certo. Vamos lá? O quinto episódio começa com Aiwarin pensativa e ao mesmo tempo triste. Isso porque, na noite anterior, após ter um passeio romântico com Maevika, Aiwarin recebeu um flagra da amada com o seu maior rival e inimigo, o Hashen. Lembra dele? Pois é. Aiwarin passa o episódio todo praticamente frustrada e decepcionada. Para Aiwarin, Maevika não a amava de verdade e estava sendo astuta. E para quem não lembra, a Aiwarin é muito apaixonada pela Maevika desde a adolescência. Que lindo, cara! Bem, a secretária de Aiwarin percebe o quão triste sua chefe está e aconselha que ela acabe com esse relacionamento e se afaste de Maevika, pois ficar próximo é um jogo perigoso. Aiwarin então a tranquiliza e responde que sabe até onde deve ir com Maevika e que se algum momento tiver que escolher, escolheria a Oriena, empresa do seu pai. A verdade é que o episódio 5 mostrou que Aiwarin tem um impasse cada vez maior e se torna mais complicado para ela. A pressão que o seu pai faz é extremamente intensa. Ele demonstra ser incisivo e rígido, intolerante e agressivo, um verdadeiro lobo dos negócios. Ele discute com Aiwarin e a questiona o porquê de estar sem foco. Ele deixa bem claro que se a empresa perder a disputa, haverá consequências. Diante disso, o patriarca da Oriena começa a ameaçar a secretária de Aiwarin e pressioná-la para que ela lhe conte o verdadeiro motivo de a herdeira Aiwarin estar tão distraída e sem foco quanto deveria estar tendo. Nesse momento, nos é revelado o passado de Yumi, secretária de Aiwarin. Descobrimos que a coitada sofreu violência nas mãos dos pais psicopatas e viciados. A coitada chegou a fugir ferida quando Aiwarin a encontrou e passou a cuidar dela. Vemos que Yumi é leal a Aiwarin e muito grata também. Mas o patriarca da Oriena, o pai de Aiwarin, sabe da história de Yumi e a ameaça mandá-la de volta para os pais se ela não cooperar com a verdade sobre Aiwarin. Yumi se sente encurralada e temerosa, pois o dono da Oriena é muito assustador quando quer. Yumi não aguenta a pressão e decide ir até um pub para se embriagar. É isso aí, galera! A secretária quer ficar bebaça. Ela então liga para a secretária de Maevika, a qual teve um leve interesse inicial, e pede para que ela fosse lhe fazer companhia no bar. A secretária de Maevika vai e encontra Yumi descendo gole abaixo de cachaça. Ela até tenta fazer a garota parar, mas é em vão. Yumi bebe e termina bêbada. Pige, secretária de Maevika, resolve levar Yumi para casa para que ela fique em segurança. Chegando lá, Pige encontra os documentos da Oriena e se vê tentada em roubar os dados. Ela começa a procurar os valores da empresa rival e encontra, enquanto Yumi está confusa e bêbada no quarto. Pige então tira fotos dos documentos confidenciais e vai até Yumi para tentar ajudá-la a se limpar com a toalha úmida. Nesse momento, Yumi está totalmente fragilizada e sensível emocionalmente. Ela confessa a G que depois de Aiwarin, ela é a única que já cuidou dela e começa a chorar.
Yumi diz o quanto Aywarin é importante em sua vida e o quão agradecida ela é por ter a chefe na vida dela, concluindo que, se fosse preciso, daria a própria vida para salvá-la. G a compreende, pois tem sentimentos semelhantes por Maevika, sua chefe, e começa a fazer carinho no rosto de Yumi. G sente uma leve atração por Yumi e por breves segundos pensou em beijá-la. Parecia tão atrativos os lábios da garota. Mas recua logo em seguida e volta para a cozinha. Ao chegar até a cozinha, G reflete e resolve apagar as fotos dos documentos que tirou momentos antes. Não seria justo. Pegar aqueles documentos num momento em que a dona estava fragilizada soava covarde demais. Se fosse ganhar, que ganhasse por mérito e não por trapaça e jogo sujo, pensou G. Depois de apagar as fotos, ela retorna ao quarto com a toalha úmida para ajudar Yumi. Mas ao adentrar o cômodo, G fica estática, surpresa. Yumi estava sem roupas. Aquilo era estranho demais. Mas Yumi a tranquilizou e disse que não havia necessidade de se ter receio, não era nada demais. Além disso, ambas eram mulheres. G concorda, ainda sem jeito com a situação, e se aproxima para passar a toalha úmida. Enquanto isso, Yumi a encara. Em seus olhos havia curiosidade, mas também desejo. Yumi então se aproximou de Pigé, a envolvendo e a beijou. Pigé ficou surpresa e sem reação num primeiro momento, mas logo retribuiu o ato, afinal sentia-se atraída pela secretária da empresa rival. A cena é cortada para Maevika, que tentava se comunicar com Aywarin pelo telefone. Elas não haviam se falado desde o passeio romântico, e Maevika começou a sentir falta, talvez. Bom, a verdade é que ela não entendia o porquê Aywarin não lhe atendia. Enquanto isso, Aywarin estava receosa e preocupada. A herdeira da Oriena pensava nas palavras do patriarca. O jogo estava se estreitando cada vez mais. Toda ação tem sua reação, ou melhor, sua consequência. No dia seguinte, Yumi acordou sóbria e demonstrou ficar frustrada ao perceber que havia dormido com G. G não entendeu o porquê a garota estava agindo daquela forma, tão distante. Yumi diz para ela não se apegar e que aquilo que aconteceu entre elas não levaria a lugar nenhum. Pigé demonstra ficar decepcionada com a atitude de Yumi e lança-lhe umas verdades também e sai, deixando Yumi sozinha. Essa é a primeira DR do quase casal. G fica muito pensativa sobre tudo o que aconteceu entre ela e Yumi. Do outro lado, vemos Maevika na luta para falar com Aywarin. Depois de muito tentar, ela consegue contato. E foi inevitável não surgir um sorriso nos lábios da herdeira do grupo superior quando ouviu a voz de Aywarin. Aywarin pede para que Maevika a encontre no bar do Oriena. Precisava vê-la. Depois da reunião que ambas tiveram com suas respectivas empresas e equipes para alinhar estratégias, elas se encontraram no Athena Bar, como haviam combinado mais cedo. Maevika encontra Aywarin fumando cigarro e fica um pouco surpresa. Ela retira o cigarro das mãos de Aywarin e apaga. Depois disso, começam as provocações e as pegações. É inevitável Aywarin não se sentir atraída por Maevika, mas algo estava diferente. Aywarin agora não sentia verdade em Maevika. Ela começa a falar verdades secretas que haviam em seu coração. Aywarin resolve levar Maevika para um lugar especial, onde lhe diz querer viver um sonho. É notório que há um incômodo no ar. Aywarin parece mais distante. Ela começa a fazer perguntas para Maevika. Queria saber se Maevika lhe falaria a verdade sobre ter se encontrado com Hashin, mas Maevika não diz. Ela esconde a verdade. Aywarin começa a jogar com palavras. Se Maevika estava jogando, então ela iria jogar também. Entretanto, no meio desses jogos de palavras, Aywarin confessa que Maevika mexe muito com ela e que a deixa louca. Mas Vika pareceu gostar de ouvir aquilo.
Bem, elas ficam mais alguns minutos observando as estrelas e depois a cena é cortada para Maivika chegando em casa depois desse encontro com Aywarin. A herdeira do grupo superior chega radiante em casa. Parece feliz por ter tido aquele encontro, mas logo a sua felicidade sai e dá lugar a um sentimento de desespero. Maivika ouve um barulho de algo se estraçalhando no chão e corre para ver o que poderia ter sido. Ao chegar no local do barulho, ela encontra seu pai caído e a taça de vidro espatifada no chão. A garota se desespera e começa a gritar por ajuda. O velho pilantra estava desacordado. Ah, vocês vão entender por que pilantra já já. Depois de gritar por ajuda, a cena é cortada para Maivika já no hospital. Ela estava apreensiva e nervosa por seu pai. Quando finalmente o velho pode receber visitas, Maivika corre para vê-lo. Ela o vê na cama de hospital e o médico começa a lhe explicar que o pai tem arritmia. Ela fica triste, chorosa, pergunta se é grave e o médico responde que não, porém tem que ter os devidos cuidados e tratamento para que não se agrave. Maivika fica temerosa pelo pai amado. Ela não quer imaginar uma vida sem ele. O velho, então, começa a fazer jogo psicológico com a própria filha, colocando a condição de saúde como um combustível para aflorar a garra da filha para vencer na licitação das empresas. Isso tudo não passava de um esquema do velho. Ele armou tudo para que Maivika pensasse que seu estado de saúde era grave. Ele subordinou o médico para que ele dissesse para Maivika sobre a arritmia cardíaca. Assim, ele poderia fazer uma pressão para que a filha não se distraísse. O velho pediu para que Maivika prometesse que faria de tudo para ganhar e ela assim prometeu, chorando e sabendo que lhe custaria mais tarde. Run. Foi com esse pensamento que Maivika voltou até a casa de Aywarin. Precisava vê-la, precisava acertar umas pendências. Aywarin não estava esperando Maivika. Por isso, quando a vê entrar em seu quarto, o qual passou a ter acesso ultimamente, ela fica surpresa. Maivika não lhe diz nada num primeiro momento. Ela apenas se aproxima e a beija. Aywarin entende aquilo como um convite para o que ela queria desde o episódio 1, mas termina estranhando a atitude repentina da amada. Ela até pergunta se Maivika tinha certeza que queria aquilo mesmo e pergunta o que a fez mudar de ideia. Maivika então responde que havia se questionado se algum dia houvesse de acontecer algo que a separasse, o que ela faria. E a resposta era que ela faria aquilo, faria a única coisa que ambas queriam. Maivika disse que daria tudo de si. Pois é, galera, o bicho começa a pegar. As duas começam a se envolver amorosamente e o lance acontece. Maivika tem a sua primeira vez com Aywarin. Depois de ambas se amarem, elas aparecem descansando. É-nos mostrado que ambas estão entregues aos sentimentos e estão desamadas. Aywarin parece estar nas nuvens, mas, ao mesmo tempo, há preocupação em seu semblante. Nesse momento, vemos várias declarações e confissões que demonstram a batalha que Aywarin está enfrentando silenciosamente. Os olhos de Aywarin transmitem amor, mas sua cabeça aprende, lhe mandando não ceder tanto, pois a pessoa que está em seus braços é a mesma pessoa que fez algum acordo com o seu maior inimigo. Diante das palavras de Aywarin, Maivika pede para que elas façam um pacto. Ela pede para que, seja qual for o resultado da licitação, nada venha abalar o que elas têm. Aywarin então diz que promete, mas deixa lágrimas escorrerem de seus olhos. Aqui, para o público, há um misto de sentimentos.
não sabemos até onde foi verdadeiro essa noite delas. Isso porque Ayoarin lamenta em silêncio e durante todo esse episódio ela parece distante. Além disso, logo após um tempo, Mavica deixa o apartamento de Ayoarin e liga para o Hashin, marcando outro encontro para prosseguirem com o plano. O que era para ser uma noite de amor, como aquelas que são genuínas e verdadeiras, não passou de uma noite de jogos? Mavica não parece feliz depois de ter vivido um momento tão delicado de amor com Ayoarin, talvez porque o que ela estava prestes a fazer com o Hashin iria totalmente contra o que elas estavam sentindo minutos atrás. Mavica se encontra com Hashin pela segunda vez. O marmanjo começa a expor o plano e ele dependia muito da habilidade de Mavica conseguir os números da Oriena. Como ele havia dito, se Mavica conseguisse os valores da Oriena, a licitação para o grupo superior estava ganha. Mavica trava uma batalha interna. Ela era capaz de trair Ayoarin daquela forma? Enquanto isso, Ayoarin não esquece da foto em flagrante que recebeu de Mavica selando acordo com o Hashin. Aquilo lhe atormentava desde a noite em que a viu. Ela sabia que Mavica não estava sendo sincera com ela e que estava escondendo algo. O episódio 5 chega ao fim com o pai de Ayoarin, o patriarca da Oriena, a questionando o que há entre ela e a filha do dono da empresa rival. O lobo dos negócios havia visto que a filha estava com visitas. O que será que Ayoarin vai responder para o pai no próximo episódio? Já estou curiosa! Bom, pessoal, foi isso que aconteceu no episódio 5 de Harmony Secret. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e comentar aqui o que você acha que vai acontecer no próximo episódio. No próximo vídeo, irei trazer a chamada do 6º episódio explicado e as teorias também. Até o próximo, fui!